programa Âncora Livre está hoje aqui diretamente no jornal Brazilian Times, primeiro jornal semanário nos Estados Unidos, com sede na Grande Boston, Massachusetts. Hoje o jornal já é distribuído nacionalmente para muitas cidades americanas aqui neste país, na terra do Tio Sam. Ele foi fundado em agosto de 1988, com o objetivo de conectar, informar e dar voz aos imigrantes nos Estados Unidos. Estou hoje aqui com Paiva, que é fundador do jornal, e Edilson Paiva Júnior, que é o editor-chefe do Brazilian Times. Edilson Paiva, começando com você, seja muito bem-vindo ao Âncora Livre. Obrigado. Assistente do programa Âncora Livre e estou me sentindo assim prazeroso em ter aqui, aliás, em ser entrevistado pela Terezinha Castanho, uma jornalista muito profissional, que inclusive trabalhou no jornal na década de 90, mais de quase 8 anos, né? Sim, 8 anos. E ela voltou ao Brasil depois de 25 anos, ela está aqui agora, hoje estou a vendo aqui, é um prazer revê-la. E a gente adorava o seu trabalho. Quando você foi, assim, a gente sentiu assim, foi uma perda grande para o jornal. Você era jornalista responsável pelas matérias principais do jornal. Mas, então é um prazer aqui poder responder as suas perguntas. Muito obrigada, Edilson. Eu sempre digo que eu costumo fazer parte da família BT. Agora, o Júnior, o Edilson Paiva Júnior, que é o editor-chefe do jornal. Suas boas-vindas. Terezinha, você aqui nos Estados Unidos. Bom falar com seus ouvintes aqui também. A Terezinha, também, eu senti muita saudade de você quando você foi para o Brasil, porque quando eu entrei no jornal, eh, você foi uma das pessoas que eu vim para cá muito cedo, novinho, tinha 11 anos de idade, tinha feito a quinta série no Brasil, cheguei aqui, aí eu já fui direto para a sétima série. Aí eu esqueci um pouquinho do português e foi quando você entrou no jornal que você me ajudou a melhorar a minha escrita para poder fazer parte da redação do Brazilian Times. E hoje você é o editor-chefe. Parabéns por todas as suas conquistas, Júnior. Obrigado, gente. Eu passei do início do jornal, entregando o jornal, fazendo diagramação. Lembro bem. Depois trabalhando na redação. Hoje eu trabalho fazendo um pouquinho de tudo. Então, Edilson, fale sobre o primeiro jornal, datado de agosto de 1988. Como é que nasceu o Brazilian Times? Aí você está segurando a capa número 1, né? Se quiser segurar. O Jornal Brasileiro surgiu um jornal português aqui chamado Portuguese Times. Exato. Captei a ideia que a redação deles fica aqui na cidade dele, que é 1 hora e meia daqui lá. E visitei a redação deles e falei sobre a intenção, fui aceito e lá ficamos quase 2 anos, uns 2 anos e meio, não me recordo mais, fui muito bem recebido e eles nos treinaram, né? Porque eu levei logo
sempre levava uns auxiliares comigo para ajudar a fazer a montagem do Brazilian Times. Mas eles tinham um pessoal dele lá que também nos treinou. Até um certo ponto que a gente fazia o jornal lá já independente, só a equipe do Brazilian Times. Então, na quarta e quinta, sexta-feira, levava o jornal para a gráfica e a gente providenciava assim, impresso a circulação. Como foi a repercussão após o primeiro número? Foi bem aceito junto à comunidade? Parece que foi surpresa. Eu não avisei ninguém que eu ia montar um jornal. Como você diz, não espalha muito não, e não tínhamos concorrentes, né? Mas montamos jornal e soltamos praça. Eu achava que ia dar certo e deu. O pessoal aceitou, as lojas. Então já temos um jornal aqui. Legal, foi bem aceito o jornal. E vocês podem ver pelas matérias da capa número 1. Não tinha muitas notícias comunitárias, mas essa primeira matéria, Padre Jonas prega a união da comunidade brasileira, na época já se tinha essa ideia, né? União da comunidade. Até hoje a gente, apesar de aumentar em número, a gente ainda tem esse negócio de unir a comunidade. Unida, parece que não, mas sempre existe isso. Vamos trabalhar para unir a comunidade. Eu, o Padre Jonas, era a pessoa mais importante na época da comunidade. Não tínhamos os evangélicos. Hoje que dominam, já. Na época só tinha a Igreja Católica dos Portugueses. E o Padre Jonas era um padre brasileiro e rezava missa lá para os brasileiros. E ele era a pessoa mais importante. Aí, o que eu fiz? Vou entrevistar a pessoa mais importante. O Padre Jonas, hoje é conhecido. Muita história para contar. E o resto a gente preencheu com matérias do Brasil. Nossa, estava aí na época, o que estava lá. E aqui na região, nacionalmente aqui do estado, nós temos aqui Mike Dukakis, que era o governador daqui do estado de Massachusetts na época. Atualmente continua vivo, mas mora na Califórnia. Tentou ser presidente, não conseguiu ser eleito. A política não mora. Você mora na Califórnia agora. Mas uma coisa importante nessa época aí é que nessa época não existia net, não existia telefone celular, não existia nem consulado brasileiro aqui. O consulado brasileiro aqui chegou em 93. Então, o Brazilian Times era a fonte de informação do brasileiro aqui. Onde eles poderiam pegar informação? Emprego, aluguel de casa, querendo saber onde é a próxima festa, onde era o próximo evento, qual loja brasileira que tinha. Então, tudo era focado no Brazilian Times. Então, foi Tudo referência. O Brazilian Times cresceu junto com a comunidade. Por isso que eu disse que é mais do que um jornal. Realmente se consolidou como uma referência junto aos brasileiros. E hoje, inclusive, você tem uma revista, não é isso? Sim, sim. Hoje em dia, a gente já... Antigamente só tinha o jornal impresso, né? Mas depois da época da internet, começou a surgir as redes sociais. Em 2009, eu acho, a gente lançou a primeira revista mensal do Brazilian Times. Uma revista mais focada em assuntos positivos. No jornal a gente publica temas da comunidade, migração, política, crime. O jornal já é notícias locais mais corriqueira do dia a dia. Já a revista mais entrevistas. Uma revista mais dedicada ao aspecto social da comunidade. A gente faz eventos e ali a gente traz as fotos do pessoal que participa. Não só eventos nossos, mas também de outros brasileiros. Mais social. Focado aí. Parte mais social. As matérias aí do dia a dia. Mas além da revista, hoje em dia, a gente cresceu muito nas redes sociais, onde a maior... Vamos chegar lá na parte da tecnologia, a gente vai chegar lá. Eu queria saber agora como é que é a relação, a parceria pai e filho. O Edilson pai com a tradição. E o Júnior, que é o Edilson Júnior,
com a parte da tecnologia, que ele foi acompanhando a tecnologia. Como é que ficou esse equilíbrio entre vocês? Assim, o jornal, quando ele começou, era feito manual. Eu lembro, eu vou perguntar isso a ele, com certeza. Máquina de datilografia, que a gente digitava os textos, depois chamado Paste-Up, Fez TAP. que ele tinha uma mesa, tinha uns pelões aqui, os pontos, a gente coloca os matérias, pregava para por um, pregava para gráfica. Aí, com o tempo, foi modernizando tanto que eu também não muito atualizando a tecnologia. O Júlio começou a trabalhar com a gente, fazendo entregas e etc. Aí foi se entrosando na redação também, aprendendo. E tecnologia mais jovem, o jovem desenvolveu melhor, rapidamente. Então, querendo ou não, aceitar ele, assumir tudo. Claro, claro. Para mim está em boas mãos. Mas eu me lembro bem. Eu não queria me dar o tempo de querer aprender toda a tecnologia que estava aí. Claro. Eu me lembro bem que vocês montavam o jornal primeiro numa mesa e depois na parede, não é isso, Júnior? Explica melhor. Atrás tinha o que a gente chamava de um pasteboard. É uma estrutura que a gente colocava as páginas do jornal assim, as folhas, né? Ficava assim, da estrutura, e a gente imprimia uma página aqui grudava aqui com cola, aí tinha um buraco aqui no meio, e aí não tinha fotos, né? A gente tinha que imprimir a foto, pregar a foto aqui, sacola atrás, e aí esse papel ia para a gráfica, onde eles tiravam a foto dele, faziam uma chapa, entrava no press, na máquina de press, e imprimia os jornais. Entendeu? Era assim que Mas eu funcionava. lembro quando você começou lá, vocês já tinham terminado esse processo. Lembra que Não, você já estava. aprendeu? O cara veio lá da gráfica, lá de Premiere, para te ensinar como você faria isso eletronicamente, enviado para ele. Aí depois dessa fase, aí Você participou da fase do Paste-Up. Paste-Up também. Sim, eu lembro bem disso. Eu lembro. E eu trabalhava com o carrinho de bebê do meu filho ao lado, né? Claro que sim. Então aqui é emocionante porque é a história da minha vida, né? Aqui em Boston foi onde eu me tornei mãe e eu contava muito com a colaboração, inclusive do Júnior, com meu filho, né? Com a Cristina, que é mãe dele, a esposa do Edirson. Então, eu aprendi muito. Vocês aprenderam comigo e eu também aprendi muito com vocês, né? Porque eu peguei o jornal, comecei a trabalhar 5 anos depois que vocês já estavam instalados aqui. Então, foi realmente uma experiência maravilhosa. Aí, para passar para o eletrônico, sair dessa parte física, que era de montar o jornal fisicamente, aí a equipe, as gráficas que imprimiam o jornal também mudaram. Sim, claro. Então foi devido a isso que a gente teve que mudar. Então eles mandavam pessoas para o escritório, a equipe aprendia como fazia tudo eletronicamente e a gente mandava tudo, era feito tudo no computador, não tinha nada do lado de fora mesmo. Até hoje, né? Continua assim. Né? E aí a gente mandava tudo por e-mail, com um processo chamado FTP, chegava na gráfica, produzia as capas e imprimia. E quais foram as matérias mais marcantes? Acredito que você tem matérias muito importantes ao longo de quase 40 anos, mas quais vocês poderiam destacar? Uma a cada um. Edson Pai. Seria, embora não está muito boa, não, mas seria do dedo duro. Explica pra gente o que é essa matéria do dedo duro. Ligaram para a redação do Brasil Times dizendo que tinha um brasileiro aí que estava entregando isso para a imigração. Troca de que a gente não descobriu, mas alguma coisa, alguma vantagem estava tendo. E a gente realmente fez um levantamento e conseguimos descobrir essa pessoa. Aí publicamos, não sei, não lembro do título, mais ou menos, o Brazilian Times descobre dedo duro na imigração. E essa matéria estourou de humor aí, né?
cidade. Eu já estava aqui com vocês com essa matéria. Então, É. na semana seguinte, não é que a imigração funciona na redação geral, rendeu um funcionário nosso, e ele já pensou o seguinte, eu ligo essa matéria com a imigração, não pode ser também porque ele estava procurando esse brasileiro que estava com carta de deportação. Mas eu sei que eles não, né? Foi mais ou menos em 93 por aí, não é isso? É. 93. Já estava aqui. Então, Tem que achar esse jornal com essa matéria. Juninho, alguma matéria importante que você acha que possa destacar também? Que tenha dado bastante visibilidade ao jornal? Teve muitas matérias. Estou procurando aqui na parede para ver se tem que essa parede aqui. Aliás, gente, aqui, olha, eu estou nesse estúdio aqui, onde eu encontro o meu nome aqui com o antigo cônsul Mário Villalva. Estou muito feliz de ter conhecido esse estúdio, onde aparecem matérias aqui com o meu nome. Então, para ver se tem uma bomba aí, uma que a gente chama bomba, mas já teve várias. Uma que você falou que Várias bombou notícias, no né? Facebook. Eu lembro que teve uma, quando aquela companhia de remessas de dinheiro do Brasil era muito famosa aqui, Vigo, quando o FBI investigou a Vigo foi uma coisa bastante destaque, bastante. Lembro desse eu não tenho. Aí também teve várias, né? Muitas. Mas uma outra que eu acho que teve destaque foi um brasileiro, uma esposa, ah, filmou ele batendo nela, entendeu? Ela chamou a polícia. E quando ela chamou a polícia, veio dois policiais e ela começou a filmar tudo. Aí o policial falou, olha, a gente tem que te levar. E o cara falou, na época, o marido da mulher falou assim, olha, gente, vocês vão ter que dançar um pouquinho aqui, porque ele fazia musculação, né? Musculação. Ele era bem grande e ele falou para os policiais, olha, vocês não vão me levar daqui não. E os policiais começaram a brigar com ele, seguravam ele de um e outro. Ele tocava neles e eles voavam, entendeu? Meu Deus. Aí ele falou assim, depois de um tempo, ele falou, agora eu cansei, você pode me prender. Colocou a mão para trás e deixou ele prender ele bem, bem tranquilo. E essa matéria teve uma boa repercussão. Foi logo na época que a gente entrou no Facebook. Foi 2014 mais ou menos. E a gente lançou esse vídeo no Facebook, viralizou esse vídeo. Teve mais de 1 milhão de views. E onde nosso Facebook cresceu bastante durante essa semana que saiu esse vídeo. Entendeu? Acho importante vocês falarem também sobre a política imigratória, a posição de vocês agora com essa questão relacionada à imigração. Quem começa a falar primeiro? O Brazilian Times mantém uma política, vamos assim dizer, neutra, né? Nós não envolvemos muito opinativamente no aspecto político, principalmente da administração aqui americana, mas pelas matérias que a gente publica, vê-se que o Brazilian Times está ao lado do imigrante. Então, procura sempre divulgar, protege o imigrante, mas a política atual, do ponto de vista pessoal meu, eu acho ela muito. O presidente atual extrapolou ao exigir aí essa deportação em massa, que eu acho que não deveria ser. Logicamente, fala-se que está deportando somente criminosos, mas na verdade não é. Não esteja aí na rua e não esteja documentado, e não somos, embora nós pessoalmente somos drasticamente contra essas medidas. O Brazilian Times é bem conhecido por defender os interesses dos brasileiros, especialmente em casos de injustiça. Gostaria muito também de ouvir o Júnior. Sobre A respeito. a imigração, eu também acho que esse presidente está sendo muito agressivo, entendeu? E ele tem colocado em prática essa política e está levando muita gente que não merece ser enviado embora, entendeu? A gente está, criminosos, ninguém quer que os criminosos fiquem aqui. Vai atrás deles, vai estar mandando pai de família,
e prendendo crianças, prendendo pai e mãe na frente de filhos, perto da escola, na casa. Então a gente acha que está muito agressivo. E recentemente, quando isso começou, mais ou menos um mês, 2 meses atrás, tem circulado muitos vídeos também dessas situações Inclusive, eu atuais. gostaria até que tu falasse das redes sociais, que alguns vídeos vocês postam lá, não é Sim. isso? Então, Qual que é o tem Instagram? muito vídeo que é mentiroso, falso, muito vídeo que é verdadeiro, e esses vídeos acabaram amedrontando as pessoas, entendeu? Porque tem muitos e muitos e muitos. Amedronta A gente mesmo. recebe dezenas desses vídeos aqui na redação. Então a gente entrou com a política de que a gente vai tentar ajudar a não deixar a comunidade com tanto medo mais, eliminando a maior parte desses vídeos que a gente sabe que não vai levar em nada, e pedindo também à comunidade para fazer o mesmo, entendeu? Para poder... Checar as Porque o que informações. está acontecendo? Os brasileiros estão com medo de sair nas ruas, muitos, né? Não todos, mas muitos. Não vão às lojas, não vão a restaurantes. Consequência disso tem restaurantes vazios, lojas de carros não estão vendendo carros, além de outros mercados, né? Prejudicando diretamente, então, a gente... aos imigrantes. Migrantes. Então, Os que estão em busca também de legalização, seria isso. Então, o que a gente quer é parar a administração desses vídeos, disseminação desses vídeos, e pelo menos pelo tempo atual, enquanto isso estiver acontecendo, tentar que fazer brasileiros comprar de brasileiros, contratar brasileiros, para que a comunidade fique unida e fique Sem medo. fique forte, entendeu? Porque se a gente continuar do jeito que está, muitas lojas vão fechando, entendeu? E a gente não quer isso. A gente quer Claro. que o brasileiro vá nas lojas brasileiras, comprem de brasileiros, pelo menos por o tempo atual. Ok, vamos falar mais sobre o avanço da tecnologia dentro do Brazilian Times. Vocês estão com várias inovações aqui agora. Estão com podcast, estão com rádio. Fale um pouco sobre isso então, Júnior, por favor. O Brazilian Times, ele não é só mais jornal impresso. Famoso por ser um jornal impresso, onde ele é distribuído ainda em vários estados dos Estados Unidos, de Massachusetts até Flórida, Nova York, New Jersey, Connecticut, Pensilvânia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Flórida, Texas, Califórnia, Chicago, Illinois. Então, além do jornal impresso, nós temos a revista e nós temos as redes sociais. Nós temos no Facebook grupos com 80 mil pessoas, 90 mil, 10 mil, 5 mil de várias cidades, estados. Nós temos o Instagram com mais de 67 mil pessoas. Vou fazer outra opção. O resultado que eu tenho poderia estar com o dobro dele, só que aí a gente começou, aliás, ele, né, que eu também por fora da tecnologia, demorou muito a se aderir às redes sociais, Facebook, Instagram, o Jornal Brasileiro. Ele poderia estar dobrado mesmo. Mas do jeito que está, a tendência agora é ficar um sucesso. A gente demorou a entrar. Tem que ter muita coragem para colocar um jornal numa terra estranha, né? Até então estranha, internacionalmente falando, né? A gente demorou a entrar na era da internet, mas quando a gente entrou pelo nome ser forte, Foi de uma vez só. Foi rápido, entendeu? Que o A nome gente forte. tem também mais de 500 grupos de WhatsApp. 500? Meu Deus. Cada muita grupo coisa. tem 200, 300, 400, 500 pessoas. A gente tem grupos de vários... Um nome consolidado, né? Entendeu? Então, e essas pessoas que estão nos grupos, demorou 5 anos para montar esses grupos. Foi montado assim, tijolinho por tijolinho, porque são pessoas que estão nesses grupos, são pessoas que querem estar nele. Por quê? Ali dentro eles vão encontrar emprego, vão encontrar aluguel, vão encontrar notícias do Brazilian Times, vão encontrar Classificados, tudo. Entendeu? Tudo. E cada um de sua cidade específica. Entendeu? Então isso fez... Mas a gente tem uma equipe... Mas agora consolidou. Uma equipe de 8 pessoas que tomam conta desses grupos, tomam conta de tudo.
fazer isso. artificiais. Você está entrosado nessa função. Como é que é o nosso podcast e a nossa rádio? E nós temos agora o nosso estúdio de podcast, que você vê aqui, onde a gente faz entrevistas com, né, empresários ou brasileiros, de um modo geral. Temos também um estúdio de rádio, onde você pode baixar o aplicativo da Rádio Brazilian Times no Apple Store ou no Google Store. E o que mais que a gente tem? Não tem mais alguma outra coisa. Nós também temos, eu vou falar um pouquinho, uma segunda parte do Brazilian Times, que é o Brazilian Community Heritage Foundation. É Uma fundação. sem fins lucrativos que visa montar um museu da história da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Poderia falar, Edilson, por favor, sobre essa fundação, sobre o futuro museu? Sim, foi mais ou menos 2009, 2010, e nem por necessidade, né? Precisamos montar um non-profit, porque para você montar um museu vai exigir verbas, né? E você consegue verbas só se você for non-profit. O jornal tirar dinheiro para montar um museu, não tem condição. Sem lucros, não é isso? Isso aí pedindo aí também, como fundação non-profit, legalizada, dá direito a você pedir verbas, porque dá direito você pode pedir verba, que seja. A pessoa, qual é a pessoa que você descontar no imposto de renda, né? E lógico que a pessoa doar também, ela vai saber para o que está doando, né? Para que a gente tenha fisicamente esse museu, e é onde tem, não eu, mas em volta de mim, quem aprovou a ideia, contar a história da comunidade. Inclusive, aqui já estamos falando isso aí, eu compus 5 ou 6 versos decatísticos, copiando mais ou menos a ideia do Luiz Vaz de Camões, né? Eu já fiz 5 iniciais. Eu cheguei até a publicar no jornal, mas com o site ele desapareceu, tem que voltar para usar. Que maravilha, parabéns. Temos também. Eu quero contar a história de um modo natural. Né? Natural. Isso leva um tempinho. Edilson, quais foram, na sua memória, as maiores conquistas do jornal até o momento? Nós conquistas. Seria. Uau. Temos esses quadros aqui, né? Não, aí seria se o Brazilian Times foi reconhecido aqui pela comunidade americana. Aí poderia ser que nesse aspecto, como ser reconhecido, tem tanto que eu trouxe para mostrar para você a citação aqui do estado de Massachusetts. Nós já recebemos no decorrer do tempo 4 citações do estado de Massachusetts. Brazilian Times. E tivemos também um reconhecimento nacional no governo Joe Biden, que nos mandou aqui também uma citação oficial da presidência da República, que nós temos aqui arquivado com muito orgulho, porque não é qualquer um, não estou aqueles brasileiros que recebe uma citação Parabéns. dos Estados Unidos. Claro. O jornal brasileiro é um jornal. Não um jornal, Boston Globe, mas É uma referência à comunidade brasileira nos Estados Unidos. aí Isso. ficamos Parabéns. felizados Parabéns. por esse reconhecimento aí. Isso é uma conquista. Nós estamos lutando pelas conquistas. Né? A gente faz também eventos. Que é isso que eu quero perguntar, é a minha próxima pergunta. Eu sei que vocês vão Essa aí ter. seria uma das conquistas. Claro. Esse evento que a gente promove, que é chamado Notáveis, Que vai ser agora em agosto, final de agosto, que eu gostaria de perguntar, dia 30 de agosto, vai ser dia 30. eles vão fazer, qual o número já, em que edição? 15º evento chamado Notáveis. Gostaria que vocês explicassem um pouquinho sobre esse evento e do convite que me fizeram também
Começa com o Essa Edilson. parte inicial, porque a ideia notável surgiu nessa sala aqui, não organizada igual ela está aqui, de uma psicóloga, trabalhava como socióloga, com a gente fazia matéria, e ela sugeriu, Edilson, por que você não faz uma homenagem às brasileiras? Então, o título de notável. Imediatamente aceitei a ideia, fizemos evento em 2010, 2009, não me lembro bem. E são 15 anos agora, então é só contar 14 anos para baixo aí. Aí fizemos só para mulheres, as notáveis. Alguém ligou para mim e disse, ó, você fez um evento aí, as notáveis, eu gostaria de fazer os notáveis. Até eu falei, ok, você que manda aqui, somos livres, eu vou fazer o que quisermos, né? Ele fez o primeiro ano, inclusive, colocou meu nome como um dos primeiros notáveis, lá em prêmio. No segundo ano, ele ligou para mim e disse, não quero fazer mais os notáveis. Você gostaria de fazê-lo? Eu pensei bem, que tal unificar os notáveis com os notáveis, acabar essa distinção de gênero aí. Fazer E para homens e mulheres. fiz notar para homens e mulheres. Mas a ideia minha, tempo dos notáveis, foi fazer, depois que eu reuni os dois, foi fazer em Nova York, que é a capital do mundo, né? Então vou fazer esse evento em Nova York, e as pessoas terão um motivo para vir a receber o troféu, que é ao mesmo tempo visitar. Vai ser no Hard Rock Café, em Times Square. Isso, Fale um vai pouquinho, ser no Juninho, a dia respeito. 30 de agosto. Esse ano vai ser comemorado pela primeira vez no Hard Rock Café, lá na Times Square, né? Primeira vez, lá em Nova York. Dentro da Times Square é um evento que homenageia os brasileiros que estão aqui. Ao mesmo tempo, esse evento ele faz parte do Heritage Foundation, museu, porque nós produzimos um histórico de cada brasileiro que recebe essa homenagem lá. E esse histórico fala um pouquinho da história dele, Que vai fazer parte do museu. que faz parte do museu. Para os brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a gente coloca o ano que ele chegou, aonde ele mora, onde ele morou, um pouquinho da história dele. Que bacana. E aí a gente tem um quadro de um brasileiro que chegou aqui em 1905, quando a gente entrevistou ele em 2010, o primeiro notável, ele tinha 111 anos. 111 anos na ocasião. Isso, 15 anos atrás. A gente tem também a história de um brasileiro que chegou aqui em 1862. Tem a história dele. A gente só tem um retrato falado dele. Não tem foto dele, não. 1862. Temos vários brasileiros aqui que chegaram aqui na década de 60, 70, 80, até agora, entendeu? Então, esse histórico vai fazer parte do museu. Então, esse evento automaticamente conectado com o Brazilian Community Heritage Foundation. E esse evento a gente considera ele uma conquista e sucesso, porque quando a gente começou ele só tinha 15 pessoas sendo manejadas. Imagina. Hoje já são o ano passado deu 126 pessoas. Então agora eu vou tornar público o convite que o Júnior me fez junto com o pai dele. Sabe que eu queria acrescentar sobre a história da comunidade? Que isso fez a gente fazer um levantamento. Os brasileiros chegaram aqui primeiros, seriam pioneiros da comunidade. Os pioneiros. Só brasileiros da década de 60 estão aqui vivos, então esses são os pioneiros. Então dá-se daí para entender que a comunidade brasileira começou na década de 60. Sim. Demorou na década de 70, mas evoluiu bastante na década de 80. Inclusive quando montou. Em 1988. Parou na tá década aqui. de 90. Parou. Nos anos 2000. Maravilha. Aí também no museu, a gente não pode deixar de falar. Parou aí o número de brasileiros presentes aqui nos Estados Unidos aumentou bastante. Cada vez mais. Até o ano 2001, do ataque terrorista, uma queda, depois começou outra vez e deu uma pausa durante o Covid. Sim. Foi o antes e o depois na Covid. Normal com o presidente Biden, mas agora com o presidente Trump, realmente paralisou tudo. Só Deus na causa. Só Deus na causa. Juninho, então,
Um convite que foi feito para mim, que agora eu estou tornando público para todos. Convidamos a Terezinha para ser uma das homenageadas do evento Notáveis no dia 30 de agosto, por ela estar com a gente já há 32 anos, ou 33 anos, pela sua contribuição que ela fez. Ela foi para o Brasil, mas continuou trabalhando para a gente. Ela foi para o Brasil em 2000, mas Representante. continuou representando o Brazilian Times lá em Porto Alegre, né? Porto Alegre, Já foi em Brasília Brasília e agora na região sul. Na região Sul. sul, de uma forma geral. Exatamente. Represento, eu fiquei muito Então, orgulhosa aí, com o pessoal do convite. Sul aí, quiser contactar a Terezinha lá. Inclusive, nós temos muitos leitores do Sul. Principalmente Gostam Santa Catarina. Santa Catarina. E Porto Alegre. Aqui tem uma Muitos grande leem comunidade vocês. brasileira daquela região. Tem um outro evento que eu também gostaria de saber, que é o The Best of the Year, que é o melhor do ano, que ele acontece ao final do ano, não é isso? O que vocês podem falar a respeito? Ele acontece dia 13 de dezembro esse ano. Certo. No... Como é que é o nome daquele hotel? Marriott. Marriott Seaport Hotel. Um hotel bastante chique e as pessoas... Chiquérrimo. As A pessoas... gente faz esse evento, não interrompendo o Júnior aqui, realmente meio elitista, parece, né? Nós queremos elevar, valorizar a comunidade, elevar o nível social da comunidade. Por isso que a gente faz esses locais considerados chiques, né? E não desprezando nenhuma da classe social, mas a intenção é levar o... Bom, se você faz um evento num local meio popular, não tem aquela relação quando você faz um evento no Marriott Hotel. A comunidade é importante aqui na América. Fazer um evento e, lógico, não é um evento barato, mas aí aparece, aí que a gente descobre os brasileiros aí que estão de posse e que podem participar. Tem muitos, então a gente queria mostrar isso para a comunidade também. Mas nós também temos outros eventos que a gente trabalha, que é o Miss Brasil. Miss Brasil também. Miss Brasil Massachusetts, que é um evento mais popular. Nós já trabalhamos com rodeio no passado, onde a gente já trouxe 10 mil pessoas. E o jornal não para, né? Por isso que ele é referência nos Estados Unidos. Porque não para, está sempre inovando. Estamos fazendo agora um outro evento chamado Caça Talentos, Que espetáculo. onde a gente traz os brasileiros que sabem cantar, tocar. Nem usa o termo caça-talentos, porque na realidade esse evento também. Então a gente tirou o nome caça-talentos. Brazilian Talent. Brazilian Talents Contest. Ou E seja, traduzir Caça-talentos. seria um concurso. seria um caça-talentos. É um concurso de talentos, né? Mas Performance. caça-talentos, esse nome aí já apareceu de alguém, a gente não pode Sim, na realidade. é verdade. Entendeu? Algum conselho? Nós já fizemos, paramos e agora estamos recomeçando Recomeçando. esse ano. Esperamos fazer todo ano agora, esse contest de talento. Perfeito. De talento. Maravilha. Algum conselho que vocês dariam aos imigrantes brasileiros que já estão aqui ou estão chegando agora? Porque depois eu vou querer uma mensagem. Para os que estão chegando, a gente não aconselha os brasileiros a virem pelo México, porque além de ser muito perigoso, Muito já perigoso. teve muita morte, entendeu? É muito cercado. A porta tá bem fechada, entendeu? Então a gente não aconselha, não é o momento, e nem aconselha, né? Ninguém a vir por esses métodos. Se puder, venha por métodos tradicionais, que é, né, como turista, estudante, ou se De você uma forma legalizada. legalizado. Exatamente. Mas para os que não estão, que nós falamos indocumentados, são os indocumentados, né? A gente pede cautela, calma, e a tempestade vai passar essa noite. Qual a principal lição que vocês poderiam deixar para futuras gerações? Porque o Brazilian Times ele nunca vai morrer. Ele vai passar de geração para geração. O que diria? Eu diria que para nós o Brazilian Times foi
a gente tem que ter muita paciência, né? E resiliência. Então, para as pessoas, para os empresários, as pessoas que querem empresariar aqui, e o business aqui, com certeza, é muito mais fácil você ter um business aqui. Não tem muita burocracia, mas não é, não é fácil também. Você tem que ter paciência. A gente está aí com 37 anos. Newspaper. Sim, um negócio sobre o jornal, sobre o que deixar para futuras Na gerações. realidade, o que está acontecendo com o jornal tipo brasileiro, o jornal impresso, decaiu. Tanto que a leitura, né? Tanto que a concorrência ao Brasil Times aqui era grande. Tínhamos inúmeros jornais. Sumiram todos. Covid aí que acabou. Só existe aqui o Brasileiro Times. Jornal em papel é o Brazilian Times. Ele funciona de forma eletrônica, mas também em papel, que é importante. Mas nós acreditamos que esse em papel já está com a data você também selada, porque todos os outros demais jornais já fecharam. Então o Brasileiro Times está aí. E o outro na Flórida continua, mas eu vou conversando com eles, vai dizer, breve, estaremos só online. Só de forma online. Alguém me entrevistando, eu falei que o Brasileiro Times foi o primeiro jornal. Primeiro semanário. Eu quero ser o último a morrer. Então nós vamos Então, o Brasileiro Times até o máximo. Vai chegar um tempo que não tem condições. Vamos continuar, porque é muito bacana visitar lojas brasileiras aqui, restaurantes, que temos restaurantes brasileiros, lojas, e encontrar o jornal em papel Brazilian Times, né? Então é muito bom ver isso ainda. Já chegamos aqui nos Estados Unidos a ter 300 jornais brasileiros. 300 jornais. Da década de 60 até agora. Que maravilha. 300 jornais. O Maravilha. Covid foi o final que... O que aconteceu? As pessoas não iam na rua, não pegavam jornal, às vezes tinha até medo de pegar o jornal, pegar Covid e tal, não sei o quê. Então, e aí, o que aconteceu também, a maioria dos anunciantes do jornal, a primeira coisa que eles fizeram é tirar o dinheiro do marketing, né? Geralmente é assim que as pessoas fazem, para poder pagar aluguel, pagar não sei o quê, pagar não sei. Claro. Então, quem aguentou, aguentou. Quem não aguentou, faliu, então... Parece um antes e depois, né, em relação à Covid. O único jornal brasileiro nacional nos Estados Unidos que vai para todas as regiões. Gostaria de saber quais são as regiões que o Brazilian Times é distribuído. É o Brazilian Times. E colunistas. Onde que ele é? E temos aí distribuído? ainda mais 1 ou 2 jornais ainda sobreviventes, localizados, entendeu? Aonde? Nos Estados Na Unidos? Flórida Flórida. e Massachusetts. New Jersey também. Tem jornal também. Quais cidades? Saberia dizer? Onde o Brasil? Onde ele O circula? Brazilian Times circula em várias cidades. Massachusetts, várias cidades. Em New Hampshire, várias cidades. Em Rhode Island, em Connecticut, em Nova York, em New Jersey, na Flórida. Duas cidades no Texas, em Chicago, Illinois, e Pensilvânia e South Carolina também. A gente tem. Parabéns, parabéns. Gostaria muito. Fortalece, de norte aqui até o sul. De Boston até Miami, a gente circula. É só para falar, o jornal impresso, ele é toda sexta-feira. Mas nós temos também um jornal Online é segundas, quarta e sexta também, né? Que ele é Um jornal online. exclusivo para Nova York e um jornal exclusivo para Flórida. E segunda e quarta é exclusivo para Massachusetts. E vocês podem encontrar tudo isso acessando o site BrazilianTimes.com. Você acessa lá, você vai encontrar. Diária? E lá no site BrazilianTimes.com as notícias são diárias. Tem diariamente notícias. Poderia passar os endereços das redes sociais e do canal do YouTube também? Tudo, se digitar Brazilian Times. Sempre Brazilian Times. Brazilian Times, você conta o Facebook. Brazilian Times, você conta o Instagram. Ou o site Brazilian Times. Brevemente, a gente vai ter um aplicativo. Você vai poder baixar do Brazilian Times. Essa novidade eu não sabia ainda. Que legal. Isso vai sair agora nos próximos meses. E aí as pessoas podem baixar o aplicativo do Brazilian Times ou na Apple Store ou no Google Store. E é só um clique ali, você vai ter acesso a todas as nossas redes. Júlio, as pessoas podem acessar o site da Fundação, que lá tem o arquivo dos históricos. Qual o endereço? É bchfoundation.org.
Agora em português. Foundation.org. BCH. Foundation, que é fundação em inglês, foundation.org. .org. Que maravilha! Olha, muitas histórias aqui, meu Deus, quase 40 anos de história desde a fundação do jornal Brazilian Times. E gostaria muito de agradecer por essa entrevista em nome do programa Âncora Livre, citar também o nome do Ricardo Pantaleão, que é o criador de conteúdo. E para mim é realmente uma emoção enorme estar aqui de volta após 25 anos. É como se fosse um lapso de tempo e também a minha vida inteira, porque isso aqui foi muito marcante para mim. O meu trabalho, a minha estada em Boston foi algo muito importante. Então, gostaria muito de agradecer por terem dado essa entrevista ao programa Âncora Livre. Muito obrigada, Edilson. Suas palavras, então, finais do dia de hoje. Eu não gosto da entrevista aqui. Mas eu convenci. Se Deus queremos te entrevistar, ó, desculpa, mas disponível. Mas Abriu exceção para mim. Que bom, fico feliz. timidez, eu não gosto muito. E foi muito bem. Estou ensinando o Júnior ao contrário. O Júnior tem que aparecer aqui no apartamento. Mas eu quero agradecer lá o programa Livre e dizer que aqui nós estamos falando aqui dos estúdios do Brazilian Times aqui na cidade de Santaville, que é uma cidade onde é que nós criamos o jornal e estamos até hoje, 37 anos. É uma cidade limítrofe de Boston, que é a capital aqui do estado. Sim, que é Grande Boston. Maravilha. Só para situar onde é que Claro, claro. Juninho, palavra final. Gostaria de agradecer você, Terezinha, ao programa Âncora Livre. Podemos deixar de agradecer a todas as pessoas que colaboram com a gente, os nossos colunistas, as pessoas que trabalham com a gente, o Dudu que está ali atrás das câmeras, os nossos colunistas, os nossos repórteres, o pessoal do Brasil que trabalha com a gente no Brasil, entregadores, porque é o time que faz com que o jornal ou a nossa empresa flui direitinho. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês e agradecer a todos os ouvintes por estar aqui com a gente. Muito obrigada e até a próxima.